Olá, minhas amigas, meus amigos da psicologia, como é que vocês estão? Eu sou o professor Ivo Estudos, é com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui para essa nossa live Dominando a FGV. Claro, se a gente está falando de FGV, você sabe que a gente está avisando aí a esse que promete ser o maior concurso da história da saúde pública aqui no Ceará, certo? FunSaúde, exato. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveita para já deixar o like aqui nessa live, vai chamar sua amiga, seu amigo da psicologia para acompanhar aqui com a gente, tá bom? Siga esse canal, ative as notificações, siga o curso MS lá no Instagram também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa banca FGV e como você pode se preparar para ela e, sobretudo, vamos fazer também algumas questões, tá certo? Então, vamos lá. Seguir aqui. O pessoal está chegando. Maravilha, pessoal. Cheguem aí, vamos chamar o pessoal. Eu separei aqui algumas reflexões sobre a banca, tá? Eu peguei os últimos editais, pelo menos ali dos últimos cinco anos, para a gente ter uma noção de como é que a FGV costuma cobrar conteúdos em psicologia. Você já sabe que a FGV, gente, é uma instituição super tradicional, já também muito conhecida, dentre outras coisas, por realizar concursos grandes, concursos no âmbito jurídico. O próprio exame de ordem da OAB também tem sido aí realizado pela FGV durante esses anos. Então, é uma banca realmente que tem algumas peculiaridades. É importante que a gente fique ligado, tá? Porque você sabe que preparação para concurso público é preparação para a banca, tá certo? Então não basta ter o conhecimento dos assuntos, você precisa ter a habilidade de colocar esses conhecimentos a serviço da resolução de questões. Não de qualquer tipo de questão, mas das questões da banca que você vai, enfim, para a qual você vai se submeter, tá certo? Então, pessoal, FGV, vamos partir aqui de algumas reflexões. Os enunciados no âmbito da psicologia, de fato, inclusive uma dica aqui, se você não viu, veja a live da professora Michele Sampaio sobre a banca, sobre todas as perspectivas, a cobertura de bastidores aí sobre o concurso, o detalhamento dos preparatórios aqui do curso MS, tá certo? Então dá uma olhadinha quando a gente acabar aqui. Mas no âmbito da psicologia, as questões elas tendem a ser de fato menos interpretativas. Professor, então a gente está falando de uma coisa mais ou menos parecida com a FCC? Mais ou menos. A FCC, pessoal, como vocês sabem, ela é mais previsível, por assim dizer. Ela costuma cobrar geralmente os mesmos autores, ela não inova muito de uma prova para outra. Esse já não é o caso da FGV. A FGV já é um pouco mais imprevisível. E eu diria até que tem um nível de dificuldade um pouco realmente acima do da FCC. Tá? Então, apesar dos conteúdos, ou melhor, os enunciados serem menos interpretativos, isso não quer dizer que sejam conteúdos simplesmente decorables, 100% fáceis. Claro que tem ali aquela parcela de questões fáceis que você mata já na primeira leitura, mas ela demanda uma atenção particular. Geralmente, quando tem um enunciado maior, são enunciados que basicamente fornecem ali uma, duas, três linhas, parágrafos para contextualizar a questão, tá certo? Então, outra coisa que você tem que levar em consideração, o foco na prática do psicólogo. Então, assim, o contexto específico de trabalho é o que costuma dar a tônica da cobrança das questões. Então, se a gente vai se preparar ali para um conjunto de provas ali no âmbito da psicologia da saúde, psicologia hospitalar, de fato, eles tendem a cobrar mais a atuação prática. Então, eles tendem a concentrar um pouco mais da cobrança nesses assuntos relacionados à prática específica do contexto para o qual o concurso se destina, tá certo? E aí eles usam mão de situações problema, tá? Não são necessariamente muito complicadas, mas aí vamos ter textos um pouco maiores, exatamente para contextualizar situações e essa articulação teoria e prática, tá bom? Uma outra coisa importante que vocês têm que saber é que, ao contrário de outras bancas, eles de fato tendem a citar, claro que não muito, mas em alguma medida eles citam
obras específicas de determinados autores, tá certo? Então, por exemplo, eles citam, de acordo com a obra tal de Freud, tal, coloca lá o conceito. Então, assim, bom ficar ligado que, de fato, eles têm uma tendência a colocar ali certas obras específicas, não só recorrer aos manuais, aqueles manuais consagrados ou de teorias da personalidade, de avaliação psicológica. Eles caem também, mas às vezes eles colocam ali uma referência mais específica de obras dos grandes autores. Uma outra peculiaridade, pessoal, é que eles tendem a abordar alguns autores, alguns pensadores que são um tanto quanto, entre aspas, estranhos à realidade de outras bancas. Então, você vê que, por exemplo, Michel Foucault é muito cobrado, Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, já cobraram, Martin Seligman, Psicologia Positiva, todas essas questões de gênero também com a Judith Butler, René Luhol também já foi cobrado. Então, assim, não é vamos dizer assim, uma tônica das outras bancas, mas a FGV tem esse diferencial, tá certo? Tem uma coisa aqui que também pode dificultar um pouco a nossa perspectiva de preparação, que é o fato de que a gente não tem muitas questões da FGV no que diz respeito à psicologia da saúde ou psicologia hospitalar, tá certo? Isso não quer dizer que a gente não vá conseguir se preparar, óbvio que a gente vai conseguir se preparar muito bem, inclusive, mais uma vez, o curso MS já tem um preparatório específico para psicólogos e psicólogos, tá bom? Então, fiquem ligados. Mas, de fato, esse conteúdo não tem sido abordado aí nos últimos editais. Eu fiz uma análise aqui dos últimos concursos que a FGV organizou, que ofereciam cargos na área de psicologia. Então, eu vi aqui o Ministério Público da Bahia, o Ministério Público de Alagoas, Defensoria do Rio, Assembleia de Rondônia e as prefeituras de Salvador e Niterói. Então, esses foram os últimos concursos ali nos últimos 4, 5 anos que ofereceram cargos para psicólogo, tá? Então, eu fiz aqui uma varredura, eu pretendo fazer uma breve análise aqui com vocês, tá bom? Opa, obrigado. O pessoal tá chegando. Muito bem, pessoal. Vamos comentar, vamos curtir. Chama aí o pessoal. Deixa logo o like aí. Inscreve no canal, ativa notificações. Vamos ficar por dentro, tá certo? Então, fiz aqui como eu falei, né? Essa varredura, mas tem uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção também. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de que a FGV costuma cobrar muito como conhecimento específico de psicologia alguns parâmetros normativos. Então, leis específicas, estatutos, resoluções. Então, toda essa realidade normativa que atravessa a prática do psicólogo tem sido muito observada pela FGV no que diz respeito à cobrança dos conhecimentos em psicologia, tá certo? Vamos dar uma olhadinha dessa varredura que eu fiz dos últimos 6 editais. Então, eu separei aqui alguns temas recorrentes, tá? Primeiro começando pelos temas que caíram em todos os 6 editais. Vocês vejam que são órgãos diferentes, então, apesar de terem ali realidades de trabalho, contextos diferentes, eles cobraram em todos os 6 editais, todos os 6 últimos editais, esses temas aqui que eu vou colocar agora na tela. Gente, Estatuto do Idoso como conhecimento específico de psicologia caiu em todos os 6 editais cobraram. Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os 6 cobraram. A legislação referente ali ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo caiu também, mesmo para o, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Prefeitura, Defensoria, cobrou também. E, óbvio, resoluções do CFP caiu em todas, né? Um conteúdo que caiu em todos esses últimos editais. Em alguns dos editais, eles até especificaram quais eram as resoluções específicas ali que eles iam cobrar, mas, de uma maneira geral, é importante que você tenha um bom conhecimento das principais resoluções
e principalmente que você fique ligado nos últimos temas, nas atualizações normativas do Conselho. Tem uma forma muito simples de você fazer isso, é seguindo o próprio perfil do Instagram do Conselho Federal de Psicologia, tá certo? Então siga lá, é uma maneira de você estar em dia com as resoluções, os temas quentes ali envolvendo a psicologia, tá certo? Ações judiciais, STF, tudo isso você se informa legal lá no Instagram do Conselho Federal, tá bom? Outros temas que caíram em ao menos 5 dos últimos 6 editais, né? Também são temas quentes aí, que tendem a cair de novo na realidade da sua prova da FunSaúde, são esses aqui, né? Legislação da pessoa com deficiência, psicopatologia, que de fato ali não cai, né? Basicamente despenca em todos os editais de psicologia. Elaboração de documentos, psicologia, né? Os informes psicológicos, isso aí é uma realidade da atuação do psicólogo em qualquer contexto, então é importante que a gente se ligue nisso aqui. A avaliação psicológica e o papel do psicólogo em equipe multidisciplinar, isso aqui muito provavelmente também vai cair no edital da FunSaúde, tá certo? Então esses aqui de baixo caíram em 5 dos 6 editais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Entenderam mais ou menos? Gente, vou bater nessa tecla. Não deixem para estudar só quando o edital sair. Não caia nessa cilada, não cometa esse erro. Enquanto você está esperando o edital sair, o seu concorrente, que provavelmente vai passar, ele já está estudando, ele já vinha estudando, ele não parou de estudar entre um concurso e outro. Esse é o seu desafio, é de manter-se numa preparação constante e não esperar edital. Quem é esperto não espera edital, tá certo? Seu futuro na carreira pública pode começar a estar sendo escrito, começar a ser escrito hoje, a partir de uma decisão que você pode tomar agora. Ou seja, se comprometendo ali com a sua preparação. E o curso MS pode ser seu parceiro, um parceiro valioso para a sua aprovação, tá certo? Então, fique ligado aí no preparatório do curso MS e não espere o edital sair, tá bom? Isso é uma grande cilada, é uma grande cilada. O concurseiro mesmo, ele não para de estudar. Entre um concurso e outro, ele pode até diminuir o ritmo, mas ele não para, tá certo? Porque para você parar, para você retomar, gente, mas eu vou deixar para retomar quando sair o edital. Complicado, né? Complicado. Então, essa é uma dica fundamental. Não pare de estudar e não espere o edital sair. Não espere, tá bom? Regra básica de preparação para concurso público. Ok? Vamos resolver algumas questões. Eu separei aqui para vocês umas 6 questões, tá? Para a gente sentir um pouquinho o drama aqui, como é que de fato a FGV costuma cobrar em conteúdos no âmbito da psicologia, tá certo? Vou começar com essa aqui de 2019, e cobra a Lei 10.216, a famosa Lei Paulo Delgado, a lei da reforma psiquiátrica, completou agora, né? 20 anos, né, pessoal? Então, de acordo com a Lei número 10.216, 6 de abril de 2001, existem 3 tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Sobre o tema, analisa as afirmativas a seguir. Bom, pessoal, tipos de internação psiquiátrica. Isso aqui é um tema que você tem que conhecer. Essa Lei 10.216, que é um grande marco aí na história da reforma psiquiátrica, né? Ela é curta, ela tem 13 artigos especificamente. É uma lei muito breve, mas muito importante que você saiba, né? Então, eu vou falar aqui algumas coisinhas que, para contextualizar aqui a resolução dessa questão. A gente sabe que, antes de qualquer coisa, qualquer internação psiquiátrica a partir dessa lei só vai acontecer com a apresentação de um laudo médico circunstanciado, estabelecendo ali os motivos dessa internação. Não importa se é voluntária, se é involuntária, se é compulsória, tem que ter esse laudo médico circunstanciado, tá certo? Então, falando um pouquinho de cada tipo de internação psiquiátrica, como o nome já diz, a voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário. Como é que ela se encerra, pessoal? Ou por solicitação escrita do paciente, né? Ou por determinação do médico que está ali acompanhando, tá certo? A involuntária, ela já é, de fato, aquela que, como o nome já diz, se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de um terceiro.
Importante que você saiba também como é que ela se encerra. Ela se encerra ou por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando ali o responsável pelo tratamento estabelece a alta, tá certo? No caso tanto da internação voluntária quanto involuntária, é importante que realmente você saiba que ela só se dá com a autorização de um médico que tenha CRM, o CRM dele tem que ser no estado em que a instituição que vai receber se localiza, tá certo? Tudo bem? Terceiro tipo, a compulsória. Qual a diferença da compulsória para a involuntária, pessoal? Compulsória é aquela que é fruto de um processo judicial, é aquela determinada pelo juiz competente, tá bom? Agora a gente tem algumas regrinhas rápidas aqui, só para situar vocês. Vamos ler aqui, eu acho que essas regrinhas vão estar aqui nos itens, tá? Então vamos ver aqui. A pessoa que solicita voluntariamente sua internação ou que a consente deve assinar no momento da admissão uma declaração de que optou por esse regime de tratamento. De fato, aquele que vai se internar voluntariamente tem que, como condição da sua admissão ali, assinar essa declaração, de fato, admitindo ali que está dando entrada voluntariamente, tá certo? Foi uma opção do usuário. A gente tem aqui no segundo item, tá? A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. De fato, pessoal, no caso de internação involuntária, o Ministério Público tem que ser notificado, tá certo, pelo responsável técnico do estabelecimento, da instituição, em até 72 horas. Na alta, a mesma coisa. O Ministério Público também tem que ser notificado em até 72 horas. A terceira opção aqui, a internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e dos funcionários. De fato, o juiz estiver decidindo ali um processo envolvendo internação compulsória, ele tem que avaliar as condições de segurança do estabelecimento, tanto no que diz respeito ali ao paciente, quanto aos demais internados, tá certo? Os funcionários da instituição. Então, essas três, pessoal, estão corretas, tá certo? 1, 2 e 3 estão todas de acordo aí com a Lei 10.216. Tranquilo? Tudo bem? A gente pode seguir? Tudo bem, legal, o pessoal está chegando aí, comentando, deixa o comentário, pessoal, deixa o like, vamos curtir o vídeo, tá certo? Chama o pessoal para assistir, vamos compartilhar isso aqui, compartilhar conhecimento, tá bom? Vamos partir agora para uma segunda questão que diz respeito ali a teorias da personalidade. Vamos falar do grande mago aí, do grande gênio da psicoterapia analítica, Jung, né? Então, basicamente, aí um enunciado super enxuto, dizendo: assinale a opção que apresenta alguns dos principais conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. De fato, pessoal, vamos lembrar aqui os conteúdos mais concursáveis aí de Jung, né? Antes de tudo, Jung parte, deixa eu pegar aqui uma tela, ele parte da ideia de que existe, né, uma personalidade total, que ele entendeu como psique, é um nome para essa personalidade total, que basicamente funciona por meio, vamos dizer assim, de um agrupamento, de uma constelação de um certo número de sistemas psíquicos, tá certo? Que são interatuantes, né? E tem como centro a noção de self. Então, o self é o centro da personalidade total. Quais seriam esses principais sistemas, gente? A gente tem o ego, que seria o centro da consciência, a nossa mente consciente, tá certo? Não confunda com o self, que é o centro da personalidade total. A gente tem o inconsciente pessoal, que contém os nossos complexos, tá?
Ah, professor, o que são esses complexos? Bom, Jung costumava usar esse termo complexo para descrever exatamente um agrupamento ali de material psíquico bastante carregado e ao mesmo tempo reprimido, né? Que tinha uma grande influência no nosso comportamento, ou seja, influenciava ali a nossa vontade consciente, mas que estavam em desacordo em alguma medida com o ego, tá certo? Então, inconsciente pessoal com seus complexos, o inconsciente coletivo com seus arquétipos. Isso aqui realmente é o conceito mais revolucionário da obra de Jung, como vocês sabem, né? O inconsciente coletivo, ao contrário do inconsciente pessoal, ele não diz respeito a uma coletânea, a um reservatório, ele não é produto, vamos dizer assim, das nossas experiências pessoais, tá certo? É o sistema mais poderoso, mais influente da psique, ele é mais profundo, tá? Nos casos patológicos ele vem ali a dominar o ego, o inconsciente pessoal. Então ele funcionaria, pessoal, como um reservatório de traços de memória latentes do nosso passado ancestral, um passado que inclui não só a nossa evolução como espécie, mas também os nossos ancestrais pré-humanos, tá certo? Então, basicamente incluindo ali a história racial dos seres humanos como uma espécie separada e dos ancestrais pré-humanos, né? A partir dessas experiências que se repetiram basicamente em todo lugar. O inconsciente coletivo ele é universal, de alguma maneira todos nós estamos imersos nele, tá bom? Os outros sistemas também importantes, tá? A questão do reconhecimento por parte de Jung da bissexualidade humana, vamos dizer assim, no que diz respeito ao nosso desenvolvimento, né? Anima, animus, né? Ou seja, anima, exatamente, né? Anima, feminino, feminino, aquilo que existe de feminino, psiquicamente falando, no homem, e ânimos como aquela porção masculina presente na mulher, tá certo? A gente tem também, o que é mais importante aqui? Tem um outro sistema, a gente pode falar da sombra, e para além dos sistemas, ele também divisou aí a existência daquelas duas atitudes, né? Descrevendo ali basicamente como é que se dá o direcionamento da nossa energia vital, da nossa libido, se tem um foco exterior ou um foco interior. Então ele fala ali de introversão e extroversão, tá? Para além das atitudes, a gente tem também o famoso PSS, né? Aquela velha técnica mnemônica, que são exatamente as funções, tanto as racionais quanto as irracionais, pensamento, sentimento, sensação, intuição, tá certo? Então, de uma maneira bastante geral, pessoal, isso aqui seria o básico da teoria de Jung para concursos. Vamos ver como é que eles cobraram isso aqui na questão. Então, assinale a opção que apresenta alguns dos principais conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Aqui no caso, bastante simples, ele só quer que você identifique quais são, enfim, aqueles conceitos da obra. Ele nem perguntou o significado deles, você não precisava nem saber exatamente do que se tratava, tá? Então, ainda mais tranquilo de resolver, mas vamos ver aqui. Ego, superego. Ego podia até ser ego, que Jung tem uma formulação específica sobre isso, né? Superego já não é um termo que Jung adota, de Freud, inconsciente coletivo de psicologia analítica, tá? Arquétipo, complexo e inconsciente coletivo. Exatamente, como a gente viu, né? Então, seria a B a nossa resposta, tá bom? Os outros itens tendem a misturar aí conceitos psicanalíticos, etc., com os conceitos de Jung, então, só ficar esperto para saber quais são os conceitos principais, tá? Vamos para uma terceira questão. Essa questão aqui é de 2018, tá? Opa, perdão. Agora foi. 2014, perdão. Aqui já estamos entrando no âmbito da psicologia organizacional. Então, diz o seguinte, o sistema, aqui a gente já vê o tema, né? Gestão por competências. Sistema de gestão por competências inclui uma série de procedimentos. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 1. No mapeamento
e mensuração. Bom, aqui vamos só antes da gente ler os demais itens, vamos só ver aqui quais seriam esses procedimentos, se de fato eles correspondem ali à realidade. Então, primeiro procedimento, ou etapa, como queira, ele fala do mapeamento e mensuração, né? O segundo, ele vai falar aqui de avaliação por competências. E no terceiro, ele vai falar de um plano de desenvolvimento por competências. De fato, pessoal, essas três fases, esses três procedimentos integram a ideia, vamos dizer assim, da implementação dessa filosofia de gestão, chamada gestão por competências, tá? No processo de mapeamento e mensuração, seria ali um diagnóstico inicial, uma avaliação inicial, a gente vai estabelecer e identificar quais são as competências necessárias para a execução das atividades de um cargo, de uma função, e também a gente vai medir os níveis ideais de cada grupo de competência para que alguém venha assumir esse cargo, essa função, tá bom? Então, a gente vai mapear, separar direitinho e ter esse plano óbvio que é alinhado à estratégia da empresa, aos objetivos da organização. Então, a gente vai fazer tudo isso, mas vamos mapear e medir a competência nas suas três dimensões, tá? Lembra que aquele famoso chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? A gente pode falar aqui, ele não usou, mas é também uma fase ou um procedimento, né, que a gente pode falar, que é a seleção por competências. Se você adota a gestão por competências, pessoal, você acaba aplicando essa filosofia a todos os subsistemas. Então, os subsistemas de seleção também vai utilizar, porque se você tem esse parâmetro de competência já mapeado, já medido direitinho, você vai usar isso aí para exatamente identificar, selecionar os melhores candidatos a partir desse perfil de competências, né? Aí você tem os diversos métodos para isso, você pode falar, você pode usar entrevista comportamental, né? Então, isso aí já também entra como uma fase desse processo de gestão por competências. Ele fala aqui também da avaliação por competências, de fato, essa filosofia de gestão de pessoas também vai ter um impacto nesse subsistema de avaliação de desempenho, porque o desempenho vai ser sempre ali comparado com as competências que foram estabelecidas lá no mapeamento e mensuração. E a gente tem o plano de desenvolvimento, que entra naquele subsistema de treinamento e desenvolvimento. Se você adota a filosofia de gestão por competências, você tanto vai treinar para competências, lembrando que o treinamento aí implica vamos dizer assim, uma dimensão de curto prazo, né? Mas você também vai desenvolver pessoas a partir desse perfil de competências, tá bom? Para que no desenvolvimento da carreira a médio e longo prazo ela consiga assumir postos cada vez mais complexos e que cada vez exijam mais responsabilidade, tá bom? Então vamos ver aqui de fato o que eles falam. No mapeamento e mensuração por competências são identificados os conhecimentos necessários a uma determinada função e determinados os graus ideais em que esses conhecimentos devem estar presentes. 2. Na avaliação por competências é verificado se o perfil dos funcionários atende às necessidades da empresa. 3. No plano de desenvolvimento por competências procura-se potencializar o perfil de competências de cada funcionário. Você lê assim, beleza, todas estão corretas, né? Mas é que tá, pessoal. Isso aqui é o tipo de enunciado que merece uma segunda leitura, porque a FGV tem casquinha de banana. Não se engane que tem casquinha de banana. No item 1 aqui, pessoal, ele está falando... Opa, deixa eu ligar a canetinha. No item 1 aqui, ele está falando exatamente de identificar, né, e determinar os graus ideais dos conhecimentos necessários a uma determinada função. Gente, competência não é só conhecimento. Você sabe melhor do que eu que competência é chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, ele te pegou aí, trocando conhecimento por competência, tá certo? É por isso que a nossa resposta correta é a letra D. Somente as afirmativas 2 e 3 são corretas, porque na 2 ele fala que, de fato, se verifica o perfil dos funcionários na avaliação, perfil a partir dessas competências mapeadas, e no desenvolvimento é exatamente isso. Você vai tentar potencializar o perfil de competência de cada funcionário, visando aí o seu crescimento na organização. Vamos para mais uma.
Qual é o tema aqui, pessoal? Tema teorias da liderança, também aí no âmbito da psicologia organizacional. Vamos dar uma lida aqui no enunciado. Enunciado super enxuto, super rápido, né? Isso, legal. Vamos chegando, vamos chegando. Curte aí, chama o pessoal. Vamos conversando aqui. Isso, legal, pessoal. Curte, já manda para os seus amigos, ativa as notificações, se inscreve no canal. Vamos seguindo aqui na nossa live. Então, teoria contingencial pensa que a eficácia do líder se relaciona. Bom, aqui a gente tem que conversar um pouquinho, né, sobre essas teorias das lideranças, né? A gente tem basicamente 3 tipos clássicos de teorias de liderança. A gente tem as teorias referentes aos traços, as teorias de estilo ou comportamentais. A gente tem também as teorias da liderança situacional, né? Ou contingenciais, tá bom? Teoria dos traços. O básico da teoria dos traços para concurso. Basicamente, ali em teoria da década de 30, década de 1940, a ideia básica qual é? O líder, ele se diferencia dos demais exatamente porque ele detém determinados traços, determinadas características inatas. Então, se a gente entende que o líder, enfim, é um líder nato, ele nasce assim, o grande desafio é de identificar os líderes, não de desenvolvê-los, tá certo? Claro que essa proposta teve várias limitações, principalmente porque a gente não conseguiu até hoje determinar um traço de liderança que seja, vamos dizer assim, universal para caracterizar um bom perfil de liderança, tá certo? Mas é importante que você saiba que existe aí essa teoria dos traços. A teoria dos estilos de liderança, também conhecida como teorias comportamentais, a gente tem ali, vamos dizer assim, 3 representantes básicos que caem mais em concursos, né? O foco vai ser não nos traços, tá certo? Mas no estilo adotado pelo líder, quer dizer, como é que o líder se comporta. Essa teoria aqui quer saber o seguinte: o que um líder eficaz faz para ser um líder eficaz? Então, a gente pode falar a teoria aqui do Kurt Lewin, né? Aquela teoria dos estilos clássicos. Também, na mesma esteira, os 4 estilos de liderança do Likert. E também aquele famoso grid gerencial do Blake e Moulton, né? Que vocês lembram lá daquele gráfico com aqueles 5 estilos de liderança, né? Naquele gráfico X e Y, né? Num eixo você tem ali o nível de preocupação com as pessoas, com o relacionamento, e no outro o grau de preocupação com a tarefa, né? Vocês lembram daqueles 5 estilos expostos no gráfico. Por fim, pessoal, a gente tem as lideranças, ou melhor, as teorias situacionais da liderança, tá certo? Também conhecidas como contingenciais. Aqui, de fato, foi um avanço, porque eles tentaram superar as limitações das teorias comportamentais. Por quê? Porque passaram a considerar não só o comportamento do líder, mas colocaram na jogada aí a situação, as contingências, o contexto ambiental. Então, a ideia não existe um estilo de líder que seja superior aos demais, mas o que existe é uma habilidade de adaptar um estilo a um determinado contexto. Então, a gente tem aqui algumas teorias contingenciais. As mais cobradas são, né, como vocês lembram bem aí, a de Fiedler e a de Hersey e Blanchard, né? Essa aqui vocês lembram que é aquela teoria que coloca na jogada ali, coloca como uma variável importante o nível de maturidade dos liderados. Então, você tem ali os níveis de maturidade, e a partir desses níveis de maturidade você adota um determinado estilo, né, específico de liderança. Então, vamos voltar aqui à questão. A teoria contingencial pensa que a eficácia do líder se relaciona à sua capacidade de responder ou de se ajustar a determinada situação. De fato, pessoal, aqui a gente já matou
na cara, né? É exatamente isso. Não diz respeito a características intrínsecas, inatas, isso aqui é teoria dos traços, né? Então, a gente vai vendo aí que enunciado direto, cobrança bastante direta, tá certo? Mas você resolve isso aqui basicamente sabendo o básico, o mínimo da descrição de cada escola, vamos dizer assim, vamos dizer assim, do pensamento envolvendo aí as teorias da liderança, tá bom? Vamos seguir. O pessoal está chegando ainda. Legal. Estamos já chegando ao fim, tá, pessoal? Mas não deixem de curtir aí o vídeo, tá bom? Deixa um comentário, um feedback para a gente ver como é que a gente está indo aqui, tá certo? Tudo bem? Importante esse feedback de vocês. Vamos para a questão 5? Aqui, outro tema fundamental no âmbito da psicologia organizacional, pessoal. O quê? Motivação, teoria da motivação. Não é isso? É, exatamente. Então, ele está falando aqui, a teoria da motivação ERC baseia-se nas necessidades de existência, relação e crescimento, não hierarquizadas e que funcionam de forma simultânea. Ela afirma que a motivação da conduta humana pode apresentar sentidos progressivos ou regressivos, pois na medida em que a satisfação de necessidades mais elevadas é frustrada, a pessoa pode regredir ao nível anterior, princípio da regressão da frustração. Então, ele só quer saber aqui quem é o pai da criança. Basicamente, você só precisa saber o nome. Isso pode ser uma dificuldade, porque no âmbito das teorias motivacionais, a gente tem muitos nomes, né, pessoal? E uns nomes meio complicados. Deixa eu tentar puxar aqui para a gente ver, falar um pouquinho sobre motivação. Então, vocês lembram, né, que a gente tem basicamente duas escolas envolvendo as teorias motivacionais, né? A gente tem as teorias de conteúdo. Essas teorias de conteúdo basicamente enfatizam as necessidades humanas como fatores motivacionais, ou seja, exatamente uma necessidade que gera a motivação. Então, motivação se dá por meio de uma carência, né, de uma falta, de uma deficiência interna. E eu me motivo exatamente na medida em que eu vou buscar satisfazer essa carência, tá certo? Aqui, a grande jogada é categorizar essas necessidades para entender melhor a motivação. Quais são os representantes dessa escola de conteúdo, dessas teorias de conteúdo? Aí que entra a questão de decorar os nomes, mas isso é uma coisa que, resolvendo questões, vocês pegam rápido, tá? A gente tem aquela famosa teoria X, teoria Y, do Douglas McGregor, né? A gente tem, essa aqui é muito, talvez a mais famosa, né? A teoria da hierarquia das necessidades humanas, que é do nosso famoso Abraham Maslow. A gente tem também a teoria dos dois fatores. Vocês lembram dos fatores higiênicos, motivacionais? A gente está falando aqui do Frederick Herzberg, né, como a gente fala aqui. E a gente tem mais duas, a ERC, lembrando, ERC, existência, relacionamento, crescimento, do nosso querido Clayton Alderfer. E a gente tem aí, dentro das principais, a teoria das necessidades socialmente adquiridas, do famoso David McClelland. Aqui já é um nome mais complicado de escrever. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Basicamente. Que é aquela história do RAP, né? Aquelas três necessidades ali de realização, afiliação e poder, tá certo? Essa teoria do Clayton Alderfer, que é aquele cobra aqui, às vezes aparece como ARG, porque eles adotam a sigla, podem adotar a sigla em inglês, né? Então, é uma espécie de evolução, uma tentativa de alinhar melhor a teoria do Maslow à pesquisa empírica. Então, ao invés daquelas 5 necessidades de Maslow, ele deu uma abreviada ali em 3 e também aboliu aquele princípio de funcionamento daquela pirâmide de Maslow, né, segundo o qual só
motiva uma necessidade só, geralmente é uma necessidade, é o que motiva, dentre as 5, mas para que essa necessidade comece a motivar o nosso comportamento, as necessidades que estão se encontram numa posição inferior na pirâmide, elas têm que estar basicamente atendidas, né? Aqui no caso, na teoria RC, a gente vai ver que, como diz inclusive aí o enunciado, mais de uma necessidade pode estar ativa ao mesmo tempo. De fato, esse fenômeno regressivo pode acontecer na medida em que, se eu não consigo satisfazer uma determinada necessidade, eu posso me fixar na busca, na realização de uma necessidade inferior, tá bom? Então, aqui, basicamente, vocês precisam saber o nome do pai da criança. E, no caso da teoria RC, é exatamente aqui o rapaz Clayton Alderfer, tá certo? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Vamos seguindo. Tudo certo? Já deixou seu like, seu comentário, feedback? Já chamou seus amigos? Já estamos encerrando aqui. Depois você manda o link para eles da live, tá certo? Não deixem de assistir a live da professora Michele, falando sobre a FunSaúde. Gente, o Dr. Cabeto, secretário de Saúde aqui do Estado, falou em 11 mil vagas e depois falou, inclusive, que esse número pode ser triplicado. Então, numa perspectiva de preparação de curto, médio e longo prazo, você está bem encaminhado se começar a se preparar aí, começar a considerar a possibilidade de assumir um cargo na FunSaúde, tá certo? Conte com o curso MS, a gente já está com um preparatório específico para psicólogos, tá bom? Fiquem ligados, acessa lá o site que vocês vão ter um atendimento personalizado, tá bom? Vamos ver aqui então, vamos para a nossa última questão, questãozinha de um tema que cai em todas as provas de psicologia, talvez esse seja o único assunto que de fato está presente em todos os editais, de todos os cargos, enfim, de todos os órgãos, de todas as bancas, que é exatamente, pessoal, Código de Ética do Psicólogo. Então, aquela velha situação, problema, né? Vamos ler aqui o enunciado, tá? Janete é psicóloga da Defensoria Pública e, em entrevistas com a família de Denise, para a elaboração de laudo psicológico de determinado processo, toma conhecimento de segredos familiares que não possuem relação com a dinâmica processual que a levou a intervir com os membros da família. Diante dessa dinâmica, Janete não escreveu nada sobre os segredos familiares no laudo psicológico. Então, pessoal, de acordo com o Código de Ética, ela agiu correta ou incorretamente? O que vocês acham? Colocando aí nos comentários. Pode fazer isso, chuta aí. Não precisa nem ler as respostas, as alternativas, não. Só diga, ela agiu corretamente ou incorretamente. Porque veja bem, meu Deus, ela omitiu informações do laudo, etc. Será que ela podia fazer isso, né? Mesmo que essas informações não tivessem relação com a demanda? Código de Ética, pessoal, para a gente entender bem essa dinâmica aqui, deixa eu ver aqui, a gente pode lembrar aqui de 3 dispositivos, na verdade, lembrando de um deles só, você já mata a questão, mas vamos começar pelo dever de sigilo, está lá no artigo 9º, né? Então, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, né? A fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos, organizações que ele venha a encontrar ali profissionalmente, né? A gente pode falar também do artigo 6º, item B, né? Então, que fala ali do relacionamento do psicólogo com profissionais fora da área da psicologia. Então, lá no item B, ele diz que o psicólogo, nesse relacionamento com esses outros profissionais, ele só vai compartilhar informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações e assinalando ali a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo, né? Mas, para responder essa questão, no artigo 1º, quando ele fala lá dos deveres fundamentais do psicólogo, no item G, ele já diz o seguinte, aqui já mata.
É dever fundamental do psicólogo informar a quem de direito, ou seja, o destinatário legal daquele serviço, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, presta atenção, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou o beneficiário, tá certo? É óbvio que, por exemplo, na elaboração de um laudo, você vai ter acesso a um monte de conteúdos, a um monte de informações, mas você tem que se focar nos objetivos daquela intervenção, ou seja, daquele serviço prestado, daquele documento que você vai elaborar. Então, basicamente, você tem que incluir ali apenas o que for necessário para orientar a tomada de decisão ali, das decisões que vão afetar o usuário ou beneficiário do seu serviço, tá certo? Então, a gente tem que ficar bastante ligado nesse dever de confidencialidade e essas nuances, tá bom? Eu citei aqui o artigo 1º, os deveres fundamentais, falei também no artigo 6º, relacionamento dos psicólogos com profissionais fora da psicologia, e também aquele famoso artigo 9º que consagra ali o dever de sigilo profissional. Então, sabendo disso agora, vamos dar uma olhada nas alternativas. De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, Janete procedeu incorretamente, pois todas as informações obtidas deveriam ser relatadas no laudo para o defensor responsável pelo processo. Todas as informações. Opa, deixa eu voltar aqui. Saiu aqui. Opa. Só um minutinho, pessoal. Ok. Todas as informações obtidas deveriam ser relatadas. Será que é isso mesmo? Então, agiu corretamente. Agora vamos ver a fundamentação. Já que ela não deveria mesmo relatar por escrito o que escutou, e sim reportar apenas verbalmente ao defensor que a ouviu. Não, pessoal, aqui a justificativa para estar correto já não atende, né, o que a gente estudou aqui, né? Então vamos lá. Agiu corretamente, pois ela deveria transmitir somente o necessário para a tomada de decisões que afetassem aquelas pessoas. Exatamente o que a gente acabou de ver, não é isso? Não foi isso? Artigo 1º, dever fundamental do psicólogo, artigo 1º ali, o item G, tá certo? Então, você vai colocar nesse documento, você vai inserir, no caso aqui no lado psicológico, só aquilo que foi estritamente necessário para orientar essa tomada de decisão envolvendo o usuário beneficiário, tá certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês. Eu sou o professor Ivo Studart. Se tiver interesse, me siga no Instagram também, @studart_psicologia. Siga o perfil do Instagram também do curso MS. Assine o canal, ative as notificações. Espero que vocês tenham gostado da live. Deixem aí seus comentários, seu feedback. Fundamental a gente ter esse contato. E não se esqueça, não espere o edital sair. Sua carreira pública pode estar começando hoje, a partir de uma decisão que você pode tomar agora. Vá lá no curso MS, no site, faça a sua compra do preparatório específico para a FunSaúde, tá certo? Então, grande prazer, um grande abraço, espero vê-los por aí. Tudo de bom. Tchau, tchau.